Show. Então eu vou dar um exemplo aqui, vou explicar um pouquinho sobre como construir uma equação, uma função matemática, certo? Ou uma função qualquer aqui no programa, beleza? Aqui eu vou dar uma introdução bem simples. Isso aqui é um conteúdo também um pouquinho, digamos, avançado, mas só para a gente saber que existe, certo? Né? Para quem está começando agora a programação, aqui é para a gente saber que existe esse recurso, certo? E que a gente pode utilizar esse recurso, né? E para quem não viu também é legal para saber como é que isso funciona. Show? Então, digamos que eu tenho um delta, né? Um delta, chamar de D. Delta é b ao quadrado, né? Delta b vezes b é menos 4a vezes c. As- É isso? Né? O Isso. delta é b ao quadrado menos 4ac. Só que eu não quero criar essa equação assim, explícita desse jeito, né? Beleza? Eu quero, de fato, criar uma função. Então, eu vou criar uma função, function, uma funçãozinha, que a função aqui no computador, né? Aqui na computação, é bem parecido de uma função matemática, ela tem entradas. Eu, por exemplo, tenho um f de x. F de x, então ela recebe um x, né? E calcula e dá uma resposta, né? Eu, por exemplo, y igual a f de x, né? Aqui a gente vai fazer uma função que eu vou chamar de delta. Agora o delta vai virar uma função que ela recebe. Quais são os valores que ela tem que receber? Ela tem que receber o b, ela tem que receber, na verdade, tem que receber o a, tem que receber o b, tem que receber o c, para que eu calcule o delta, né? E aí, ó, lembra lá que eu falei que toda função que a gente criar, toda função que a gente utilizar, ela tem parênteses, né? Os parênteses vão informar quais são os dados, quais são as informações de entrada dessa função. Aí vem outro conceito, que é o conceito de escopo, de corpo. Qual é o corpo dessa função? O que é que está dentro dessa função? Então, tem esse abre chaves aqui. Eu boto aqui, abre chaves, beleza? E aí, nesse abre chaves, eu vou colocar aqui, ó, um espaçozinho, um tab, e aí eu vou fazer um retorno. Retorna. O que é que ela retorna? O cálculo justamente do b ao quadrado menos 4ac. Beleza? Então, vamos colocar aí esse b ao quadrado menos 4ac. E aí eu posso criar a minha função. Então, minha função delta, ela recebe algumas informações de entrada, faz um cálculo e dá uma resposta. Beleza? Pronto. Aí, ok. Criou a minha função delta. Aí eu vou colocar aqui o dy, né? Y recebe f de x. Quem é o meu f de x? É o f ou o delta? Quais são os valores aí que vocês vão me dar para A e B e C, para calcular o delta? Quem me diz aí? Quem me dá valores aí? 3, só para teste. Ó, A para 3, B quanto? Quem me dá mais valores aí? Ó, botaram ali 4, 2 e 0 para Show. testar. 4, 2 e 0. Certo? Vamos ver se nosso delta tá ok. O nosso delta deu 4. Confere aí. É isso mesmo? 2, 4. B é 2, 2 vezes 2, 4, né? E o delta é 4 vezes A vezes C. O C é 0. 2 ao quadrado, 4, pronto, zerou. Tá certo, né? Show? Beleza? Então, aqui eu criei uma funçãozinha matemática usando essa estrutura. Observe que existe uma regra para criar a função. E eu tenho que dizer function, porque está em inglês. Aí a linguagem entende uma função assim, né? Escrevo a função, o nome da função em inglês. Logo em seguida, eu dou o nome da função. Em seguida, eu abro parênteses e digo, ó, o que que essa função vai receber para fazer os cálculos? Ela vai receber três parâmetros aqui, né? Três valores. Beleza? Com esses valores eu posso fazer várias operações. E no final, eu posso dar um retorno, beleza? Eu posso, por exemplo, reescrever isso aqui, ó. Se eu quiser fazer de outra maneira, deixa eu ver aqui, ó. Eu posso fazer isso aqui, ó. Posso botar um cálculo intermediário, tem um, sei lá, um W. Tem um W. O W é o cálculo disso tudo aqui. Aí, W, ele vai depois retornar W. Então, eu posso fazer um monte de cálculo antes, certo? Faço vários cálculos anteriormente, e aí, quando chega aqui no final, eu retorno uma resposta. Beleza? Pessoal, só uma perguntinha. Uhum. Diz aí. É porque eu não lembro muito bem, mas
Quando você declara a variável dentro da função, ela serve só para o escopo, sem especificar var nem let, assim, criar desse jeito. Ela serve só para o Boa, escopo da função ou serve para boa, fora também? boa, boa. Por exemplo, como eu criei esse W aqui, ó, tá vendo? Esse W, ele não existe. Ele só existe entre esse abre e fecha chaves, que deixa eu ver o nome de... O Lucas está falando, né? O Lucas está falando, professor, esse escopo aí, né? Esse W, ele vai ficar visível fora da função ou ele só está visível dentro da função, que é entre abre e fecha chaves? Quando eu criei desse jeito, né? Quando eu fiz essa atribuição, então quando eu faço essa atribuição e esse W não existe anteriormente, significa que eu estou acabando de criar esse W, né? Com, à medida que eu preciso, eu crio, ou seja, eu precisei criar um W aqui, criei esse W vai existir aí na memória do meu computador, né, do meu programa. Beleza? Então, a partir daqui ele existe. Se eu colocar W aqui, ó, ele deve responder não definido. Vou botar aqui W, não definido, tá vendo? W não está definido, certo? Se por acaso eu botar aqui um var W, também, né, var W, aí o var W existe, tá vendo? Aí a partir do momento que eu começar a usar esse delta, eu declarei de novo a minha função, declarei. Se eu perguntar, existe esse W, né? Ele é, existe, mas ele não tem valor atribuído ainda, né? Então, a partir do momento que eu calculo alguma coisa, cadê o delta aqui anteriormente? Já tem um 4 aí, então teoricamente já deve ter alguma coisa em W. Tá vendo? Guardei alguma coisa em Professor, W. Então, Então, professor, no caso, é, ele é como se o computador esquecesse o valor do W depois que a função fecha? isso. Porque tem, tá vendo esses chaves aqui, ó? Esses chaves é o escopo. Então, esse é um conceito legal também, certo? É, mas É, aí, tipo, não tem como eu criar a variável dentro da função e ela ainda existir depois, ótimo. ou... Pronto, ó. Aí eu criei. Se tu criar o var, ele vai, a partir daqui vai existir depois. O var é Ah, global. tá. Se Ah, tu então colocar ele o... funciona como... Então, eu criando ele desse jeito dentro da função é como se fosse um let, então. Isso, como se fosse um LED. Tu bota aqui, ó, é como Aí, se fosse um mas LED. se eu especificar o var, ele existe para sempre. É, exatamente. Tá bom. Se botar o Obrigado. var, ele vai upar. É para ser visível em qualquer canto. Do seu código, né? Ok. Do seu código. Beleza? Show? professor, o JavaScript também trabalha com o conceito de objetos, assim como o Java, ou não? Pronto, show. Essa pergunta, ela é bem legal. O JavaScript, ele tem um conceito um pouquinho até mais amplo do que objeto, né? Você consegue trabalhar essa função aqui, a function, você pode criar funções dentro dela, beleza? Então, JavaScript é muito poderoso. Então, lá no objeto, na orientação do objeto, é tudo bem formal, bem organizado, bem estruturado. Aqui em JavaScript, ele bota a função, ok, é função, mas dentro da função você pode criar uma função, declarar uma função, é, e aí você pode botar a função ponto alguma coisa. Então, ele tem uma flexibilidade um pouquinho maior. Não é necessariamente uma orientação a objeto, mas ele funciona como uma modularização bem poderosa. Beleza? Professor, então a gente pode usar uma função dentro de outra, no caso, tipo, chama ela, que nem no Java. Pode sim, pode sim. Mas você fala, você cria uma função e chama dentro dela outra função, ou você cria fora e dentro dela chama outra função, mas você pode, de qualquer maneira, você pode chamar uma função dentro da outra. Também, como no Java, nas outras linguagens também. Beleza? Mas eu entendi. É só chamar ou criar e chamar também. Vixe, professor, agora eu me perdi. Não, mas sim, JavaScript te dá mais poder. Então, o que você imaginar, provavelmente dá para fazer muito mais do que nas outras linguagens tradicionais. Beleza? Por exemplo, dá para você declarar a função dentro de outra função, chamar aquela função ali dentro. Então, assim, ela é bem. JavaScript é bem poderoso nesse sentido. Beleza? Mas aí são conceitos mais avançados, certo? É legal discutir um pouco sobre isso para que vocês percebam que existem esses caminhos, certo? Mas não, quem está começando agora, não se preocupe com esses detalhes, certo? Aqui é para dizer, ó, existe esse caminho, certo? E de uma forma também para dar um apoio para quem está aprendendo, está avançando, está descobrindo novas tecnologias, novos recursos. Então, acho que esse apoio também é bem legal, né? Então, dá apoio para quem está Professor, começando e para quem está avançado também. professor,
Beleza? Diz aí. Isso tem a ver com composição de função no próprio questão programativa, também? Composição de função. Sim, É, quem a gente vê no ensino normal, ensino médio, tem as composições, G bola X, ah, aquele conceito matemático de composição, né? sim, porque como se trata de uma função dentro de outra, né? Geralmente lá tem o G de X, F de X, aquela coisa tal do G Aham. bola E, F bola G. Bem lembrado. Ó, eu vou confessar que faz tanto tempo que eu não me deparo com esse conceito matemático que não está fresquinho na minha cabeça. Mas eu acredito que a robustez, né, a flexibilidade do JavaScript, ele consiga implementar esse conceito aí que você está falando. Você vai fazer o seguinte, você vai tentar trazer para mim um link com essa referência, né, sobre esse conceito, que aí eu te mostro depois como implementar isso em JavaScript. Mas eu acredito que dá para Tranquilo, fazer. Professor, ó, tranquilo. aquele conceito que eu tô falando é esse aqui. Eu lembro, eu estudei, quando você falou do G bola X, eu lembro dele. Só que eu não consigo lembrar a definição exata do conceito, entendeu? Mas assim que tu mandar alguma referência, eu vou dar uma lida, e aí eu vou lembrar do conceito e a gente mostra como faz isso em JavaScript também. Show? Beleza? Pronto, então, vamos embora. Certo? O microfone eu coloco e descoloco. Ah, Mas tranquilo, tranquilo. beleza. Mas mande para mim no chat do Discord, porque aí a gente discute um pouco mais sobre isso, é bem interessante. Certo.